Olá, então a dica SAMU 192 de Dionísio Cerqueira de hoje é como a gente vai agir, como se proceder, como agir em situação de acidente de trânsito envolvendo carro, veículos, né? Veículos automotores aí com mais de 4 lugares, como se agir em acidente envolvendo carros, tá bom? Lembrando que a gente está numa crescente missão aí de capacitar, de treinar o máximo de pessoas possível sobre não provocar EDMs adicionais. Vamos voltar, agora foi. Calma. Vamos lá de novo. Respira, Rony. Sério isso, tá? Fechou. Gravando. Olá, então a dica 192 SAMU de hoje é de como agir em situação de acidente envolvendo carro, acidentes automobilísticos. Lembrando da nossa missão de capacitar, de divulgar o máximo possível de dicas, de orientações, de técnicas que visem preservar a vida dessas vítimas, a vida de uma vítima, provável vítima, e de como agir, normas técnicas, procedimentos técnicos, de como agir numa situação de urgência e emergência que não agrave as lesões que essa vítima porventura já tenha. Lembrando que toda situação de urgência e emergência, a primeira conduta é chamar ajuda, é acionar 192. Na situação de hoje, um acidente mobilístico, também não foge a essa regra. A primeira atitude ao se deparar com um acidente é acionar o 192. Próximo preceito é fazer com que a gente tenha segurança, que a cena esteja segura para a gente tentar ajudar essas vítimas. Em questão de acidentes automobilísticos, a grande maioria que se acontece esse tipo de acidente são em BRs. A gente tem que lembrar de sinalizar muito bem essa BR ou essas vias dentro da cidade para que não aconteça outro acidente. Também a gente só vai parar para tentar ajudar se assim é permitido, ou seja, se as situações, se as condições daquele acidente nos permitam parar numa situação segura, que a gente não acarrete risco, a gente não acarrete outro acidente também, ok? Então a gente só vai parar para prestar socorro se realmente a gente tiver segurança para fazer isso, ou se não, acionando o 92, a gente já está prestando nossos primeiros socorros, já está também ajudando essas vítimas. As equipes vão chegar ao local e fazer com que essa cena se transforme numa cena segura que a gente possa trabalhar. A sinalização das vias é conforme a velocidade, ou seja, se a via for de 80 km, a gente vai sinalizar 80 metros, 80 passos desse acidente, tanto antes quanto depois desse acidente. Dentro da cidade, o normal é 40 km por hora as vias, a gente vai sinalizar 40 metros ou 40 passos, tanto antes quanto depois desse acidente, para que os condutores que estão vindo ao encontro desse acidente com essa sinalização já fiquem cientes que aconteceu essa adversidade e que esse acidente está ocorrendo para não provocar outro acidente e gerar mais vítimas, ok? Então sempre, primeira conduta, acionar o 92, segunda ter a certeza, tomar a conduta que essa cena esteja segura para a gente poder ajudar essas vítimas. E o preceito de ajuda, do que a gente pode fazer nesse acidente, é mais ou menos semelhante com a queda de nível que a gente estudou, ou a queda do próprio nível, é acidente de moto. No veículo é a mesma coisa, com alguns precedentes a mais. A gente só se aproxima desse veículo se tiver segurança, né? Ou seja, se esse veículo estiver em um local seguro, se esse veículo não estiver exalando cheiro de combustível ou vazando combustível, que pode acontecer uma explosão ou um incêndio, pode estar acarretando também lesões em quem está tendo aquele intuito de ajudar. Temos que prestar atenção se esses veículos não estão num lugar que possa vir outro veículo e se chocar com ele, por isso a segurança da cena é muito importante. Então a gente só se aproxima para tentar ajudar se realmente há segurança para a gente tentar ajudar. E sempre se aproxima desse veículo de uma posição que as vítimas nos vejam e não movam a cabeça, nos vejam em linha reta, ou seja, ou pela frente do veículo, né, a priori sempre pela frente, sempre pelo para-brisa, ou por trás do veículo, né? Mas preferencialmente sempre por frente. Nunca a primeira abordagem, nunca a primeira atitude para tentar ajudar essa vítima deve ser do lado da janela desse veículo. Pois se a gente se aproximar pela janela, a vítima vai ter o intuito de olhar para a gente e vai mover a cervical. Se tiver lá uma lesão, a gente pode estar agravando essa lesão nessa vítima.
Então aqui nos estúdios a gente simulou teoricamente um carro, né, que foi acidentado. Claro que a gente não conseguiu pôr um carro aqui dentro do estúdio, né, mas com o nosso improviso a gente fez uma espécie de carro aqui para a gente tá demonstrando na prática para vocês como a gente deve agir nessa situação, ok? Então a gente já vai partir aqui para o nosso cenário e para a nossa prática. Então aqui a gente simulou mais ou menos um veículo, tá bom, pessoal? Depois 4 cadeiras aqui e a simulação do veículo. Então o Henrique aqui é a nossa vítima que está dentro do veículo. Então a nossa primeira abordagem, claro, depois de fazer o controle da cena, tá? Cena segura, a gente já acionou o SAMU sempre de frente para o veículo, já fazendo aquela nossa primeira restrição. Ei, sou Maicon Jacoski, fique calmo, a gente já acionou o serviço de urgência e emergência, já acionamos o 92, já estamos se deslocando para lhe ajudar. Eu peço que você não se mova, não mexa a cabeça, tá bom? Então essa é a primeira conduta de restrição. E já orientando a vítima que eu vou me deslocar para o seu lado, mas por favor, não mexa a cabeça, tá bom? Nesse momento que eu estou de frente para o veículo, eu já posso também visualizar a quantidade de vítimas. Quantas vítimas tem nesse veículo? E como que elas estão dentro desse veículo? Se elas estão presas às ferragens, né? Se tem muitas ferragens em cima dessa vítima, se todas as vítimas estão inconscientes ou não, né? Então eu conversei, chamei essas vítimas, apenas uma conversou comigo. Então tem uma consciente, o resto está inconsciente, tá bom? Então, a quantidade de vítimas que tem dentro desse veículo, se elas estão presas às ferragens ou não. Aqui nessa primeira avaliação eu vou conseguir ver e para avisando novamente o serviço de urgência e emergência, o SAMU, para eles ter a percepção de como essas vítimas estão dentro do veículo, né? A quantidade principalmente, se há necessidade no recurso adicional. Lembrando que aqui em Dionísio, SAMU e Corpo de Bombeiros trabalham em conjunto, então a saída para o acidente sempre vão sair essas duas instituições. Mas se tiver um número muito grande de vítima, vai ter que se acionar outras instituições para também dar aporte a essas vítimas, para fazer essa condução essa vítima no hospital. Importante também saber se tem vítimas presas às ferragens ou não, para a equipe já preparar a parte de desencarceramento. O bombeiro se preparar porque tem vítima encarcerada presa às ferragens, tá bom? Então, sempre pela frente, pedindo para não se mover. Nesse primeiro momento já consigo visualizar a quantidade de vítimas que tem nesse carro e se elas estão presas às ferragens ou não. Conversei com a minha vítima, respondeu, pedi por favor para não se mexer, não mexer a cabeça. Se eu tiver o intuito de ajudar ainda mais ou querer fazer algo a mais com essa vítima, ajudar a segurar a cervical, né, fazer uma visualização melhor dessa vítima, eu posso estar me aproximando do lado. Mas essa minha primeira conduta já, de conversar com essas vítimas e pedir para não se mexer, já seria o bastante, tá bom? Então, eu ficando aqui na frente, conversando com essas vítimas, pedindo para elas não se mexer, já seria uma conduta muito importante até a equipe de urgência e emergência chegar, tá bom? Então, sempre com cuidado em não me aproximar pela lateral de primeiro momento, para essas vítimas não movimentarem a cervical. Se por um acaso eu quiser me aproximar dessa vítima para tentar ajudar a cervical, eu posso me aproximar pela lateral do veículo, tá? Sempre não me encostar no veículo. Por isso que eu fiz aqui, teci aquele comentário que ficando na frente do veículo e conversando com a vítima já seria o bastante, tá? Nesse momento de eu me aproximar, tenho várias variáveis que possam ser negativas. Esse carro pode estar instável, se eu me aproximar e tocar nesse veículo, ele pode andar na via, né? Então tem que tomar esse cuidado, tá bom? Eu não posso me encostar no veículo porque ele pode mexer e esse movimento do carro pode lesionar ainda mais uma fratura já pré-existente nessas vítimas, tá bom? Então, a priori, vamos ficar com a conduta de me posicionar na frente do veículo, contando a quantidade de vítimas, se essas vítimas estão presas às ferragens ou não, e já fazendo a primeira restrição verbal nessas vítimas, pedindo para elas não se moverem, ok? Mas se eu tiver duas pessoas na cena, um fica na frente do veículo e outro pode lateralizar, vir mais próximo dessa vítima. Para quê?
para poder visualizar mais internamente dentro do carro, né, para ter uma percepção maior do que está acontecendo ali. Lembrando que, em hipótese alguma, eu posso mexer no carro, mover o carro. Se eu mexer o carro, eu vou estar movimentando o paciente e, consequentemente, também posso estar lesionando mais, está prejudicando, proporcionando uma lesão adicional nesse paciente, tá bom? Então eu não encosto no carro, só visualizo as vítimas, tá bom? Se esse paciente referir para mim que está cansado, não consegue ficar parado, eu posso, com cuidado, me aproximar dessa vítima sem encostar no carro e pela janela, se o veículo me permitir, se não tiver muita ferragem enrolada aí na porta do carro, que eu não consiga pôr as duas mãos na janela, se eu conseguir, eu posso estar segurando a cervical dessa forma. Faço 2C na minha mão, tá? 2C e um C vai na testa e um C vai na nuca. Assim eu consigo segurar a cabeça, auxiliando a vítima a não se mover, ok? E conversando com ela para não se mexer e não se mover. Mas se tiver mais que uma vítima, eu não consigo fazer por várias vítimas eu estando sozinho. Então eu ficando na frente do carro, pedindo para essas vítimas não se mexerem, visualizando quantas vítimas tem nesse carro e avisando o serviço de urgência de móvel 192 SAMU, já seria o bastante, já teria ajudando essa vítima de uma forma incrível, tá? Partindo do preceito que eu não mexo no carro, eu não tento mover esse carro, porque eu posso estar provocando uma lesão adicional a essas vítimas, ok? Então essas foi a dica de hoje, SAMU 192 Dionísio, de como se proceder numa situação de acidente automobilístico, acidente com carro.